Quando eu tinha entre 12 e 14 anos, eu era bem popular na escola. Eu estava envolvido em muita coisa, times atléticos, na banda da escola. Eu conhecia todo mundo, eu tinha muitos amigos, eu era envolvido com todos os projetos da classe, tudo fora da classe, e todo mundo sabia meu nome, era tipo, o Vitor era o nome da escola. E com o tempo eu entrei no ensino médio, e até antes do ensino médio eu andava para a escola. E nesse caminho eu tinha um lugar bem escondido, onde antes da escola, depois da escola, até no meio da aula, as pessoas ficavam lá fumando maconha. E esse caminho era o caminho mais rápido para chegar na escola. Umas vezes eu passava por lá e eles falavam, vem aqui, você quer fumar? Porque eles me conheciam por nome, eu via eles na escola também. E eu falava, não, cara, eu não faço isso. Então, sempre foi essa situação em que eu passava pela tentação bem assim de cara. Era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, era biologia. E eu lembro que eu precisava passar nesse teste para jogar futebol, porque no ensino médio aqui nos Estados Unidos, você precisa passar suas classes para jogar em qualquer time. E ele chegou para mim com uma foto do gabarito de respostas do teste que eu estava tomando. E eu via o gabarito e eu tirei uma foto. Você quer as respostas? E eu pensando assim, cara, eu preciso passar esse teste para eu jogar futebol. Colar aqui rapidinho e vai dar tudo certo. E depois disso eu saí, e era uma sexta-feira esse dia que eu tomei esse teste. Então eu fiquei a fim de semana com esse pensamento na minha cabeça. Eu fiquei ouvindo uma vozinha na minha cabeça falando, Vitor, o que você fez foi errado. Era para você ter estudado para esse teste e feito a coisa certa. E eu fiquei o fim de semana inteiro com essa voz na minha cabeça, me perturbando, falando, Vitor, você precisa voltar, você precisa falar pro professor que você errou. E na segunda-feira eu cheguei na aula e falei pro professor. E para minha surpresa, em vez dele falar, eu vou te dar um 0 nesse teste, ele falou, eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu gostei que você foi sincero e que você teve a coragem de voltar e falar isso para mim. Eu só sei, depois disso, eu passei a prova e eu consegui jogar bola depois disso. Então, no ensino médio tem 3 times de futebol. Tem o Varsity, que é o time mais avançado. Tem o Junior Varsity, que é um time um pouquinho menos avançado. E tem o Freshman Team, que é um time com os alunos do primeiro ano. Então, no meu primeiro ano de ensino médio, eu fui colocado no Varsity Team, no time mais avançado. E eles jogavam de terça e sexta-feira à noite. Como adventista do 7º dia, eu não ia nos jogos de sexta-feira à noite. E os 4 anos que eu jogava nesse time, eu fui um capitão. E o capitão sempre era eleito pelo time. Então não era uma coisa que foi apontada pelo técnico, era o seu time que te apontava. Os 4 anos, eu era capitão, mas no 3º ano, os meus colegas do time começaram a ficar chateados. Eles sabiam que eu estava ajudando eles pela terça-feira à noite nos jogos, mas na sexta eu só estava em casa enquanto eles estavam lá jogando. E eu sei que uma vez o meu técnico veio para mim e ele falou, eu sei que tem esse problema com as suas crenças, mas talvez se eu conversar com a tua mãe e com o teu pai, eles te deixam você jogar. E isso não é decisão do meu pai ou da minha mãe. E os meus amigos sabiam que como adventista eu guardava o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Então, sexta-feira à noite até sábado à noite era o dia do Senhor. Então eles me zoavam, me chamaram de lobisomem. Eu sei que quando eu saí da escola na sexta-feira para ir para casa, eles falavam, o Vitor vai virar lobisomem hoje à noite porque ele se esconde lá em casa porque não pode estar lá fora quando o sol se põe. E eu falei para minha mãe, eu queria estar lá jogando com eles, mas eu sei das nossas crenças e eu acredito nisso. E ela falou, Vitor, isso não é minha decisão, é sua decisão. Você já sabe o que é certo, você sabe o que é correto, você já foi ensinado a tua vida inteira sobre as nossas crenças, então essa decisão é sua. E antes do ensino médio, eu era uma pessoa bem popular, bem conhecida, respeitada pelos meus colegas.
A partir do momento que eu tomei a decisão de seguir com minhas crenças, os meus princípios, não negar isso, eu comecei a perder tudo. Comecei a perder as amizades, o respeito, a popularidade, porque as coisas que eles faziam, agora eu não fazia. As festas que eles frequentavam, eu não ia. As coisas que eles falavam, eu escolhi não falar. E isso foi me distanciando da turma, dos meus amigos na época. E hoje eu vejo que essa decisão que eu tomei no ensino médio foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então eu decidi permanecer fiel porque os meus pais me ensinaram a temer a Deus e que Deus me amava. E quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E quando você é adolescente, tem muita coisa que te atrai. Drogas, os amigos, essas mal influências. E você perde o foco mais vezes. Você nem sempre fica no caminho certo. Tem vezes que você desvia, tem vezes que você tropeça e cai, mas a coisa mais importante é sempre voltar aos pés de Cristo.